O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele estava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer o Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Muito bem. Nesse dia em que nós celebramos 16 anos de eternidade do servo de Deus Padre Léo, o Evangelho, ele nos convida a olhar para um caminho pedagógico de todo cristão, ou melhor, nos dá de forma pedagógica o caminho de todo cristão. Veja, quando nós vamos fazer uma experiência de Deus, ou quando nós temos a vontade de fazer uma experiência de Deus, na maioria das vezes, ela acontece porque alguém nos falou sobre Deus, porque alguém nos falou sobre o Senhor, porque alguém nos falou sobre a experiência que teve com Deus. Ou seja, conhecendo a pessoa, e essa pessoa que fala de Deus para nós, nós vemos que ela é uma testemunha, e aí se torna testemunha, porque testemunha é quem presencia, testemunha é aquela que fala sobre alguma coisa que experimenta, testemunha é aquela que está junto de algo que acontece, ela se torna uma testemunha, e se torna também uma testemunha o quê? Qualificável. Qualificável, que quer dizer que a gente pode acreditar nela, que não porque é melhor do que as outras, mas porque ela se torna fidedigna, autêntica, uma testemunha autêntica daquilo que ela está dizendo, porque nós conseguimos perceber que o que ela diz não é somente algo da boca para fora, mas é algo que ela procura viver. Por isso aqui, um primeiro passo, nós podemos dizer assim, que o Evangelho já nos propõe que nós temos uma testemunha que é verdadeira, uma testemunha que é qualificada para poder dar a direção, e nós temos no Evangelho que é João Batista. João Batista, diante dos 2 discípulos que estavam com ele, diz assim: olha lá, ó, eis o Cordeiro de Deus, aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, ao ponto que aqueles 2 discípulos, eles vão em caminhada, eles vão atrás do próprio Jesus. E aqui temos um segundo passo. Se no primeiro passo nós precisamos que alguém fale para nós sobre o Senhor, num segundo passo nós precisamos a coragem de aderir o projeto, fazer a escolha por seguir o Senhor. E aí vamos atrás. Os 2 discípulos foram atrás de Jesus, e ao ponto que Jesus pergunta: o que vocês querem? O que vocês vieram procurar? E aí eles dizem: você é o mestre, você é o Cristo, você é o Messias? E Jesus faz um convite para eles e diz assim: vinde ver, vem experimentar. E a palavra diz que eles foram, viram e permaneceram com o Senhor. E aqui nós temos um terceiro passo. Precisamos de uma testemunha
que nos fale do Senhor, que comunique aquilo que experimentou com o Senhor. Precisamos de uma escolha pessoal e precisamos permanecer com Ele. É preciso estar com Ele, ficar com Ele. Lá em casa, em Betânia, aqui em Lorena não é diferente, vocês podem me falar disso, os filhos estão aqui. A gente consegue, por exemplo, montar um jardim de forma muito rápida. A gente pega, se a gente quiser, num dia, a gente vai lá, vai carpir o que precisa, tira o mato, tira a sujeira, põe o esterco, mexe a terra e consegue pôr a muda da planta lá e consegue pôr a semente da planta lá. O que é o mais difícil? E todos os dias tirar o mato que cresce mais rápido da planta. O mais difícil é regar no tempo que não tem tanta chuva como agora. O mais difícil é ficar de olho para ver se os animais, as formigas e nada vão lá mexer no terreno para comer a semente, para comer as mudinhas que estão chegando. O mais difícil é perseverar, permanecer. Mas diz que aqueles discípulos foram e permaneceram com eles. E aí, terceiro passo, depois de permanecerem com o Senhor, eles começaram a dizer: vimos o Senhor, encontramos o Senhor. Eles professaram a sua fé, declarando publicamente: encontramos o Messias. Só declara a sua fé publicamente quem realmente faz uma experiência com Ele, permanece com Jesus, ou então não, ao ponto que, quando eles disseram, encontramos o Senhor, André, que era um dos que seguiam, foi até Simão e o levou a Jesus. Ou seja, André, que ouviu de João, escolheu seguir o Senhor, permaneceu com ele, declarou que encontrou o Messias, agora estava se tornando uma testemunha qualificada também. Ele também estava se tornando uma testemunha da presença de Jesus no meio de nós, no meio do reino que estava se formando. E gente, cá entre nós, fiz todo esse anúncio para dizer que nós hoje lembramos do Padre Léo, lembramos da beatificação do Padre Léo, e para dizer que o Padre Léo no meio de nós foi mais do que uma testemunha qualificável, foi alguém que realmente anunciou com a vida o Senhor. Padre Léo foi alguém que nos apontou o Cordeiro de Deus. Padre Léo foi alguém que fez uma experiência pessoal, escolheu seguir o Senhor. Padre Léo permaneceu com ele, e tudo que ele pregou foi porque ele esteve junto de Deus. Ele disse: encontrei o Senhor, e por isso nos convidava a buscar as coisas do alto, e dizia que nós não nascemos para cá, nós nascemos para o alto, é necessário buscar as coisas do alto. E quantas pessoas ele arrastou, quantas pessoas ele ajudou a se encontrar, quantas famílias ele ajudou a se restaurarem, quantos jovens ele ajudou a retomarem o caminho da vida, quantos dos nossos filhos e filhas se recordaram da vida, da imagem e semelhança que são de Deus, e retomaram a partir do legado que ele deixou. Por isso o evangelho, para falar do Padre Léo, não podia ser outro senão esse, de falar de alguém que se tornou uma testemunha autêntica da presença do Senhor. E olhando para João Batista, olhando para o Padre Léo, fica o convite hoje para mim e para você, viver essa autêntica realização de fé, viver esse autêntico compromisso, viver essa autêntica profissão de fé com a nossa vida. Não adianta mais a gente só trazer palavras que emocionam ou palavras que tentam nos convencer. Se aquilo que a gente diz acreditar ou fala acreditar não entra na nossa vida e a gente não transforma em carne na nossa carne, as nossas palavras também vão ser vãs, não vão anunciar. E esse tempo em que nós estamos hoje necessita muito de pessoas que tenham a coragem de viver a sua fé, porque as ideologias estão aí querendo nos roubar. O mundo está aí, o encardido está aí querendo roubar a gente e querendo arrasar com as nossas famílias e arrasar com o sonho da nossa juventude. O mundo está aí oferecendo de tudo, oferecendo as ideologias, as mentiras,
oferecendo tantas outras coisas, dizendo que é alegria, dizendo que é felicidade, quando o que realmente traz felicidade e alegria é gastar-se e gastar-se pelo outro. Diz a palavra, há muito mais alegria em quem dá do que em quem recebe. Mas o que a gente percebe? Que tanto na igreja hoje, quanto nos arredores, o que acontece? Tudo que a gente vai fazer ou deixar de fazer, a gente corre o risco de ficar medindo o que a gente vai ganhar, ou o que a gente vai conseguir com aquilo, ou se a gente vai se dar bem ou não, ou então, aquilo, se eu vou me sentir bem ou não. Falava hoje de manhã lá na Canção Nova que viver o Evangelho, seguir o Evangelho, não diz respeito a se sentir bem ou não, não diz respeito a ganhar coisas. Seguir o Evangelho diz respeito a salvar almas e a salvar vidas e a encontrar o Salvador. Só isso. Seguir o Evangelho não é para que a gente adquira bem-estar. Seguir o Evangelho é para que a gente encontre o reino dos céus. Seguir o Evangelho é para que a gente encontre salvação. Seguir o Evangelho é para que a gente mude realmente de vida e alcance o céu. Seguir o Evangelho é seguir a Jesus. E nós precisamos, diz a palavra, os operários são poucos, a messe é grande. E nesse tempo que se chama hoje, nós precisamos mais do que nunca, pessoas que tenham a coragem de dizer o seu sim, com autenticidade. Não, muitas pessoas deixam de seguir a sua vocação, ou abraçar uma proximidade da fé, por medo, ou por achar que o tempo ainda não chegou. Deixa eu dizer, o tempo até já passou. É tempo hoje de responder positivamente com a vida. É tempo hoje de se restaurar. É tempo hoje de poder fazer a diferença e ser uma testemunha autêntica. Sim, o tempo pode ter passado, mas o nosso Deus é tão misericordioso que mesmo passando o tempo, Ele quer ainda que cada um de nós possamos fazer uma experiência íntima e pessoal com Ele, de restauração, de salvação e de cada vez mais do seu reino aqui na terra. Por isso, olhando o Padre Léo, que nos diz, que o céu é para quem? Para quem sonha grande, ama grande, pensa grande e tem a coragem de viver pequeno. Pequeno, não porque é menor do que os outros, mas pequeno como o Senhor, fazendo tudo para todos, se ofertando para que as pessoas encontrem melhor o reino dos céus. Que tenhamos assim essa disponibilidade, essa alegria e um coração mais envolvido para estar atento às coisas do alto. Jesus, manso e humilde de coração,